Queridos filhos e filhas em Cristo Jesus, diante das leituras que a liturgia da palavra hoje nos propõe, nós podemos trazer o fato do nosso cotidiano para a reflexão. Vamos dizer que hoje nós acordamos e resolvemos tirar o dia para descanso. Passeamos nas lojas, batemos papo com os amigos, tomamos um refrigerante, vamos para o barreiro, caminhamos, sentamos lá na grama, passamos um dia tranquilo. Enquanto isso, na roça, um dos nossos empregados trabalhava pesado, embaixo do sol, calor. E retornamos para casa no mesmo horário. O servo do trabalho e nós do descanso. E é aí que o Evangelho diz: nós vamos olhar para o nosso empregado e dizer: enquanto eu tomo banho, prepara um jantar para a gente. Ajeita uma comidinha aí para a gente jantar. Ele vai para o fogão, prepara a janta. Enquanto a gente toma o nosso banho, senta na mesa, come. Depois de escorregar, senta aí, come, né? Ajeita as coisas e vai dormir, pode descansar. Quer dizer, nós agimos com educação, agimos com caridade, permitimos que ele sentasse na mesa, que eles comessem. Mas Jesus diz: isso é o que nós temos que fazer. Porque nós agimos como padrão e olhamos para ele como empregados. E se nós fazemos o que a sociedade manda a gente fazer, diz Jesus no final do Evangelho de hoje: nós somos servos inúteis. Fizemos somente o que devia ser feito. Diante dessas palavras de Jesus, os apóstolos imediatamente dizem: Senhor, aumentai a nossa fé. E com certeza esse deve ser hoje o nosso pedido ao Senhor: aumentai a nossa fé. E por que nós precisamos que o Senhor aumente a nossa fé? Porque a fé do cristão tem que levar o cristão a viver uma vida diferente do que as outras pessoas vivem. É levando uma vida diferente das outras pessoas que nós mostramos o sentido da nossa fé. Agora, se nós cristãos vivemos como todas as outras pessoas vivem, para que ter fé? De que adianta a nossa fé? O cristão tem que ser diferente. Então, Padre, o que caberia a nós diante dessa situação do Evangelho? Olhar para o empregado que trabalhou debaixo do sol pesado o dia inteiro e dizer: vai tomar o teu banho e eu vou arrumar alguma coisa para a gente comer. Ou irmãos, mas eu pago ele para me servir. Mas é aí que a liturgia da palavra hoje nos questiona: cadê o sentido do seu batismo na sua vida? Porque o batismo deve estar além das condições sociais. O batismo me chama a olhar para o meu empregado não como um empregado, mas o batismo me convida a olhar para o meu empregado como meu irmão. Não importa se ele é contratado para me servir. Aonde está o gesto cristão? Eu disse que eu sei durante o dia que ele trabalhou. O que me custa servir? O que me custa perceber que ele está cansado e dizer a ele: vai descansar, vai tomar teu banho, deixa que eu arrumo. A humildade dos nossos gestos é o que de fato faz a diferença diante da sociedade. A humildade dos nossos gestos é o que de fato demonstra à sociedade que nós somos diferentes. E é justamente por ser diferente que o cristão tem que incomodar. Porque a nossa vida ela tem que suscitar interrogações nas outras vidas.
A nossa vida tem que gerar no outro o desejo de compreender por que somos diferentes, por que agimos diferentes. A nossa vida tem que despertar no outro o desejo de ser parecido com a gente, porque parecer com a gente é parecer com Jesus, porque é isso o que nos convida a nossa fé, se parecer com Jesus. Diante desse simples fato, nós podemos olhar todos os fatos da nossa vida e perceber, poxa, como a minha fé. E quando eu vejo Jesus dizer, olha, se vocês tivessem a fé como o grão de mostarda é um cisto, gente. O Senhor está dizendo, se vocês tivessem a fé como um grão de mostarda, vocês iriam dizer às montanhas, saiam daí, se joguem no mar, as montanhas iriam obedecer. Parece que na verdade o que vemos não é fé. Então hoje, quando a gente diz aumentar, Senhor, a minha fé, nós também estamos dizendo, Senhor, socorre-nos na nossa falta de fé. Uma coisa é falar da fé, outra coisa é dar testemunho da fé. Por isso que dia e noite o Senhor testa a nossa fé. Dia e noite o Senhor fica de fato nos testando para ver até onde vai a nossa fé, porque fé é convicção. E é por isso que nós temos que conviver com as esferas de Deus. E como é difícil para nós lidar com as demoras de Deus. A gente rezar e parecer que o Senhor não escuta. Pedir e ver que o Senhor não atende. A impressão que temos é que Ele se esqueceu. Ele não olha mais para nós e ficou surdo. E é aí que o profeta Abacuque nos fala: as demoras de Deus são ensinamentos. O nosso tempo é pressa. Nós queremos tudo para ontem. E na nossa pressa, na nossa correria, a gente vai passando por cima de um monte de coisa. Por isso a gente erra muito. Porque é como construir paredes sem alicerces, tá? Na correria, na pressa, a gente não percebe as coisas simples, esquece de olhar as pequenas coisas, e olha que na nossa vida, pequenas coisas fazem muita diferença. Por isso o Senhor nos faz conviver com demoras, com esperas. É como se Deus colocasse a mão no nosso peito e dissesse: pare, comece a observar a vida. As demoras de Deus que nos irritam tanto. É como se nós sentássemos no banco de uma sala de aula cujo Deus é o professor. Aprenda as demoras do Senhor. Porque no tempo de espera, o Senhor faz a gente começar a observar as coisas tão simples, as coisas tão pequenas, que a gente nunca deu valor, que a gente nunca observou que tinha sentido. Porque o bom da vida não é só viver, mas é lutar, identificar. Outro dia o Senhor me disse: Fábio, eu nasci numa família muito bem de situação. E o Senhor sabe que eu nunca parei para agradecer a Deus pelo alimento que eu tive. Porque para mim era natural ter o alimento e um bom alimento na mesa. Hoje eu perdi quase tudo. E o Senhor acredita que um dia eu me vi agradecendo a Deus por uma lata de sardinha? Vejam vocês.
Quando se tem tudo, a gente não valoriza o sentido das coisas nossas. Quando se perde, é aí que a gente começa a ver o real valor das coisas. Eu tinha caviar e não percebi o valor dele. Hoje, sem nada, vejo o valor de uma mensagem. E com certeza eu disserei, hoje você está vivendo melhor do que ontem. Porque você consegue se alegrar com pequenas coisas. Você consegue ver sentido em pequenas coisas. E começa a perceber que a gente não precisa de muito para viver. O Senhor nos pede para ver o valor das pequenas coisas. Faça uma experiência. Dê uma volta no quarteirão onde você mora. Mas vá tranquilo, vai sem pressa, vai sem hora marcada. Passei pelo quarteirão da sua casa e comece a observar as coisas. Eu tenho certeza que você vai perceber coisas que você nunca deu conta de que estavam lá. Porque você passa todo dia por ali, numa correria do tempo. Passa correndo, passa apressado, passa preocupado, passa no celular, passa voando no carro e não para observar pequenas coisas que estão no seu cotidiano. Você não se dá conta de que estão. Às vezes até pessoas estão passando desapercebidas por nós. É por isso que São Paulo escreve ao amigo Timóteo, diz Timóteo, escreve tudo que você está aprendendo, para você não esquecer nada. Guarda o depósito da fé, porque vai chegar a hora que você terá que dar testemunho da sua fé. Guarda tudo, é isso que hoje eu digo a vocês, comunidade. Guarda tudo que vocês estão aprendendo. Se for preciso, siga o conselho de São Paulo, escreva tudo, porque vai chegar a hora que vocês vão ter que dar testemunho da fé de vocês. E é justamente o testemunho da nossa fé que vai arrastar muitas pessoas para Deus. E saiba que não é na alegria que a gente testemunha a nossa fé. Não é no batizado de um filho que a gente testemunha a nossa fé. Não é nos 15 anos de uma filha, quando a gente está todo feliz para dançar a valsa. Não é no casamento de um filho. Não é quando eu consigo comprar a minha casa própria. Não é aí que a gente testemunha a nossa fé. A gente testemunha a nossa fé quando ela era criança, tão esperada, cheia, e a criança nasce no a gente testemunha a nossa fé quando a gente tem que devolver o filho a Deus. A gente testemunha a nossa fé quando a gente começa a perder as coisas materiais e se sentir desprotegido. A gente tem que testemunhar a nossa fé quando a gente percebe que o nosso casamento está desmoronando. Testemunhar a nossa fé quando eu, que era tão sadio, tão independente, agora estou doente e dependendo dos outros. Guardem tudo que vocês estão aprendendo, porque vai chegar a hora que vocês terão que dar testemunho da fé da sua. Oxalá nessa hora nossa fé esteja bem parecida com um grão de mostarda.